Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos, aquele que nos acompanha através do programa Palavra da Cruz. Sejam todos bem-vindos a mais essa tarde de quinta-feira, da qual nós temos falado durante toda a semana a respeito de uma epístola muito interessante, muito importante para nossas vidas hoje, né? Que é 1 João. Na terça-feira nós falamos a respeito de Deus ser luz em nossas vidas e a necessidade de refletirmos essa luz para as pessoas, né, que ainda estão nas trevas do pecado. Já ontem, quarta-feira, nós vimos que devemos ser humildes em reconhecer que somos pecadores e que apenas Deus pode nos purificar de todo e qualquer pecado. Lembramos, né, que Deus, no caso Jesus, é o médico dos médicos e nós, como pecadores, como enfermos, né, pelo pecado, precisamos nos entregar a Ele. E hoje nós meditaremos baseados em 1 João 2, 1 e 2. Vamos entrar na segunda parte, no segundo capítulo aqui de 1 João, o versículo 1 e 2. Então, hoje a nossa mensagem vai ser um pouquinho mais curta, mas com certeza também vai ser muito importante, como tem sido terça, como foi ontem, né? E se Deus quiser também será amanhã. Vamos ler então 1 João 2, 1 e 2. Diz o seguinte: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Isso João nos fala aqui no capítulo 2 da sua primeira epístola, né? E é interessante porque quanto mais a gente fica exposto à luz, eu vou fazer agora um comparativo, né? Quanto mais a gente fica exposto à luz diante de um espelho, por exemplo, mais visível fica o que? As nossas cicatrizes, nossas manchas de pele, né? Nossas rugas. Tenho certeza que se você está diante de um espelho e você liga uma luz forte, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Da mesma forma, quanto mais nos aproximamos de Deus, que no caso é luz, e a gente tem visto isso desde segunda-feira, né? Desde terça-feira, desculpa, que Deus é luz, cada vez mais que nós nos colocamos diante dessa luz, mais nítida é a percepção que temos das nossas próprias imperfeições como pecadores. Assim como nós vemos as nossas rugas, né? Os nossos espinhas, diante de um espelho cheio de luzes, da mesma forma, diante de Deus, as nossas impurezas, elas ficam mais evidentes, porque cada vez mais notamos o que? O contraste com um Deus perfeito e santo, né? Essa luz perfeita que é Deus diante de nós, pecadores, e a gente sente essa diferença, a gente consegue perceber a magnitude que é, né, esse nosso Deus e o quanto nós estamos longe dele por sermos imperfeitos. E esse contraste perceptível deve nos levar, como cristãos, a buscar cada vez mais o aperfeiçoamento, de nós tentarmos nos parecer mais com Deus e menos com o mundo. Esse processo, talvez você já conheça, ele é chamado de quê? De santificação, né? Nós entendemos isso quando nós lemos 1 Pedro 1,16, pertinho aqui de 1 João, fazendo referência a Levítico 19:2, quando ele diz, né? Portanto está escrito, sede santos, porque o quê? Eu sou santo. E um pouco antes, no versículo 15 de 1 Pedro, ele diz, porém, considerando a santidade daquele que nos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Olha só, não é só em alguns momentos de nossa vida, né, algumas áreas de nossa vida, mas santos em todas as nossas atitudes, em todo momento, em toda a integridade do meu ser como cristão. Gente, buscar a santificação faz com que a gente se afaste o quê? Do desejo da carne, né? Se eu estou junto de Deus, eu me afasto então do pecado. Se eu estou com pecado, eu me afasto de Deus. Não tem a possibilidade de você ficar junto dos dois, né? Cada um está no extremo. Então, cada vez mais que eu busco a santificação, do estar separado para Deus, isso vai fazer com que a gente se afaste do quê? Do desejo da carne, dos atrativos do mundo, das armadilhas do diabo. Porém, por mais que a gente busque a Deus, nós vamos continuar sendo sempre o que? Afligidos pelo pecado enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né? Então, por mais que a gente tente essa santificação, nós ainda estamos aqui agarrados a essa carne, né? Estamos no meio desse mundo, o diabo ainda está tentando a gente. Como o próprio Paulo fala lá em Romanos 7, né? Mostra bem isso. Mesmo nascidos de novo, mesmo regenerados, ainda somos vulneráveis a esse mal que é o pecado. E eu fico pensando aqui na seguinte situação, né? Eu tenho uma filha, e a minha filha tem 5 anos, eu tenho um outro pequeno também que tem 2 anos.
E eu penso, dentro da rotina de vida com eles, que se eles forem chamados a atenção por algo que fizeram de errado, não são poucas vezes, né? A gente dá uma bronca neles, né? A gente disciplina os filhos. Mas aí depois eles vêm, pedem perdão. O mais novo, por exemplo, ele gosta de beijar a gente quando ele faz alguma coisa de errado. E obviamente que a gente, como pai, a gente vai perdoá-los, né? Só que se eles continuarem fazendo a mesma malcriação, né? Fulano não faça isso, fulano não faça aquilo, ele continua repetindo isso, então eu vou entender que as minhas crianças, elas não foram sinceras no pedido de perdão. Ou elas não entendem o que estão fazendo de errado, o que eu duvido muito porque elas sabem o que estão fazendo, ou simplesmente elas estão ignorando a minha ordem e autoridade de pai. E por isso deverão ser chamadas novamente a atenção e punidas por desobedecerem. E serão corrigidas e instruídas todas as vezes. A necessidade de sempre a gente corrigir, né? A gente às vezes cansa, mas é sempre necessário a gente estar buscando ali a correção, até que realmente eles se arrependam e então mudem de atitude. Pois bem, da mesma forma, o verdadeiro cristão, quando ele peca, o pecado cria o quê? Um mal-estar dentro de nós, né? E o Espírito Santo, então, ele nos incomoda. Se você é cristão e está firme com Deus, você sabe o que eu estou falando, né? A gente, quando comete um pecado, depois vem aquele sentimento de culpa, e aí a gente sente o incômodo, o Espírito Santo está ali, né? Poxa, não era para você ter feito isso. E logo vem o que então? Aquele sentimento de, depois da culpa, né? Vem aquela resposta, né? E isso vem o pedido que de perdão a Deus. Poxa, Senhor, me perdoa porque eu cometi esse pecado contra ti. E vem o que? Uma coisa muito importante também, o arrependimento. Não adianta você dizer que você simplesmente, né, fez alguma coisa de errado, não vou fazer de novo. Se você não se arrepender, na verdade você não mudou. E esse arrependimento, ele vai te levar a uma consequente, o que? Mudança, né? Você vai deixar de fazer aquilo que você fazia de errado e do qual você se arrependeu, esse pecado, você deixa de praticá-lo. E as pessoas que agem dessa forma, crentes verdadeiramente arrependidos, a esse Cristo intercede junto ao Pai, como nós lemos aqui no versículo 1 de 1 Pedro 2. Deixa eu até ler de novo aqui para a gente não perder, né, o fio da meada. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. E é isso que ele fala, né? Em 1 João 1, no versículo, então aqui 1 do capítulo 2. Ele, então, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Isso já no versículo 2. Com isso, nós devemos o que? Lembrar que Jesus não só é o advogado, como nós acabamos de ler aqui no versículo 1, diante do tribunal onde Deus é juiz, mas Jesus também é aquele que levou a sentença no nosso lugar. Como é difícil a gente pensar nisso, né? Jesus não apenas está lá diante do Pai intercedendo por nós, porque Ele é o nosso intercessor, não existe ninguém mais para interceder por nós, mas Ele é nosso intercessor, mas Ele também é aquele que se colocou no nosso lugar, né? Que pagou o preço. Os nossos pecados, cada um deles é uma ofensa diante de Deus, e Cristo morreu por todos os nossos pecados, porque amou a mim e amou a você aí que está do outro lado da tela. E isso tem que ficar bem claro. Ele não apenas intercede por nós hoje, mas também foi quem se ofereceu lá atrás como sacrifício em nosso lugar, né? Não esqueça disso. E porque eu não poderia ser sacrificado por mim mesmo? Aí você se pergunta, né? Poxa, por que Jesus teve que morrer por mim? Por que eu não poderia então ser o meu próprio sacrifício, né? Porque somente alguém perfeito, livre de pecado, livre da mancha da corrupção, poderia ser imolado como uma ovelha, derramar o seu sangue e aplacar a ira de Deus, iniciada lá no início da nossa história com Adão e que foi transmitida para nós até hoje. Por isso que quando a gente lê lá no Antigo Testamento, que eram ofertados para Deus, né? As ovelhas perfeitas, os animais perfeitos eram imolados, eram mortos. Isso já era caracterizando que seria Jesus depois, que ele iria morrer como Filho de Deus, como o Cordeiro perfeito, e através dessa sua morte, que aconteceria apenas uma vez e aconteceu apenas uma vez, nós seríamos perdoados dos nossos pecados, aqueles que realmente se arrependeram. Cristo se tornou Deus homem, encarnou, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para o nosso resgate, para podermos então andar no caminho da luz, que é Deus. E com o mesmo amor que nos resgatou, Ele nos manda anunciar o que é a sua salvação.
São tantos que andam perdidos nas trevas, doentes e condenados à morte. Nós temos gente da família, nós temos amigo, temos vizinhos. E eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto a você que está nos acompanhando, o que nós temos feito por essas pessoas? Será que nós temos falado de Cristo para elas? Será que nós temos vivido como verdadeiros cristãos, a fim de que elas possam ver essa luz, né, esse reflexo de Jesus através de nossas vidas? Isso a gente estudou aí durante 2 dias atrás, né, a respeito disso. De que forma nós temos demonstrado nosso amor a Cristo diante de tudo o que Ele fez na cruz e tem feito por nós hoje? Sendo agora, nesse momento, nosso intercessor diante de Deus, é algo que nós devemos pensar, é algo que nós devemos refletir. O que nós temos feito por Deus? Não que Ele precise de nada de nós, né? Mas como uma forma de agradecimento, né? Como uma forma de amor. O que nós temos feito? Será que nós temos amado Ele de verdade? E esse amor não é apenas de palavra, mas é um amor de ação, ação inclusive com o meu próximo. Será que eu tenho feito a minha parte? Se sim, graças a Deus por sua vida. Se não, há tempo. Mude sua atitude, né? Seja uma bênção para outras pessoas, assim como eu tenho certeza que Deus tem sido bênção na sua vida, né? Eu sempre costumo dizer, Deus ele derrama sobre nós suas bênçãos e essas bênçãos transbordam. Será que nós transmitimos essas bênçãos transbordantes para a vida dos outros? Diante disso, eu queria orar com você nesse momento, encerrando então esse nosso estudo de hoje, esse penúltimo estudo nessa semana dentro de 1 João. Senhor, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com meus irmãos, com aqueles que nos visitam, Senhor Deus, virtualmente, com aqueles que estão ao vivo conosco, com aqueles que ainda irão um dia ver, Senhor Deus, a reprise aqui desse programa. Que Tua palavra possa falar a eles, Senhor Deus, como falou a minha vida, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, ser conscientes, ó Pai, da nossa situação, salvos hoje em Cristo Jesus, mas que sem o Senhor em nossas vidas nós não somos nada, ó Pai. Nós somos pessoas entregues ao pecado do mundo, como tantos outros estão aí, Senhor. E que nós não venhamos, ó Pai, a nos acharmos melhores do que ninguém, mas que nós possamos também transmitir esse tal amor aos outros, porque um dia nós estávamos perdidos e o Senhor nos achou. E que o Senhor possa achar essas pessoas também, que nós possamos ser ferramentas dessa obra, Pai, que nós possamos amá-los, que nós possamos realmente, Senhor, ser um amor vivo, um amor em ação, ó Pai, como Tu nos ensina, não apenas em palavras, ó Pai, mas em atitude também. E que sempre, Senhor, que nós estivermos envolvidos, ó Pai, com pecado, que nós venhamos a ter humildade de reconhecer, de nos arrepender, a fim de que nós possamos voltar, ó Pai, a uma comunhão plena contigo, Senhor, e assim, Senhor, caminharmos novamente junto contigo, tanto nessa terra como também até a eternidade. É isso que eu te peço e é isso que eu te agradeço desde já, meu Pai, pela Tua vida em nós e porque nós somos Teus, hoje e sempre, em nome de Jesus e também através do Teu Espírito que eu oro. Amém e amém. Muito obrigado pela sua participação. Se Deus permitir, amanhã então nós encerramos aqui essa primeira parte de João e eu espero que Deus venha abençoar a sua vida hoje, amanhã e sempre.